Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a santidade do Senhor Jesus. Uma das poucas coisas que temos ouvido falar muito pouco nas igrejas de Cristo é sobre a falta de santidade, a falta de compromisso em levar uma vida santa, fugindo da aparência do mal, na presença do nosso Senhor Jesus. E a própria palavra de Deus, ela já nos adverte que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados pelo preço do sangue precioso de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que não habita em casas feitas por mãos de homens. Por quê? Porque ele habita dentro dos nossos corações. Ele diz que os céus é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Que casa me edificarias vós, diz o Senhor. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16, Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala muito claro e profundo sobre esta matéria em relação ao nosso corpo, ao ser o templo do Espírito Santo de Deus. Vejamos o que diz aqui. Versos 16, 1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Há muita gente que vive uma vida desregrada, uma vida descompromissada, usa o seu corpo de forma errada. Na verdade, o nosso corpo não é mais nosso. A nossa vida não é mais nossa. Por isso, é o que o apóstolo Paulo diz: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós temos que ter em atenção que nós fomos comprados. Nós éramos escravos. Nós tínhamos uma dívida que nos era contrária. E Jesus saldou essa dívida morrendo por nós na cruz do Calvário. Quando Ele morreu por nós, Ele tomou das mãos de Satanás essa dívida e cravou na cruz, libertando-nos dessa escravidão, dessa maldição. Por isso nós estávamos escravizados no pecado. A nossa sentença era uma sentença de morte eterna, mas Jesus, pelo seu grande amor, nos comprou, remindo, amados, e pagando esta dívida com o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus. Mas aqui o Senhor diz que a partir do momento que nós o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que Jesus, ele prometeu aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, ele disse: irei para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós, enviar-vos-ei o meu Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não recebe porque não o conhece, mas ele está em vós. Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos santos, amém? Então temos que praticar santidade. E é óbvio que nós, infelizmente, temos visto muita gente, amados, dentro das igrejas, num contexto, amados, cristão, falando de Jesus, declarando que ama a Jesus e praticando uma vida como se não conhecesse Jesus. Na verdade, amados, isto é muito sério. Na verdade, nós temos que ter em atenção que se nós destruirmos o templo de Deus que somos nós, o Senhor promete nos destruir. Por quê? Porque o templo do Senhor é santo. O templo do Senhor, amados, é santidade. E Deus, Ele não participa de pecado. Deus, Ele não participa de pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E nós não podemos ser participantes do pecado. Eu quero ir mais além. É o que diz na carta aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz a Bíblia, versos 23, e é forte. Olha só, mas no 22 também diz algo tremendo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 e 23, olha o que diz aqui. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. O próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses
para que estes se abstessem de toda a aparência do mal. Podemos observar que Paulo não diz para fugirmos do mal, é para fugir da aparência. Antes do mal chegar, existe a aparência. É como o mau cheiro. Às vezes nós dizemos, nossa, que mau cheiro, e nós fugimos porque nem queremos chegar perto mesmo da realidade de onde provém o mau cheiro. Assim é o pecado. Antes do pecado estar presente, vem a aparência do mal. Amém? Ou o próprio mal. Antes do mal chegar, vem a aparência do mal. Então o Senhor nos adverte através da vida de Paulo que nós temos que fugir da aparência, não é do mal, é da aparência dele. Amém, queridos? E diz no seguinte, interessante, poderoso, olha o que ele diz no 23: e o mesmo Deus de paz, o nosso Deus, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui que o ser humano é composto, amém, por três partes. Ele tem um corpo, uma alma, ele tem um espírito. E os três devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita gente falando de heresia, dizendo que Deus não quer saber da nossa carne e do sangue, porque estes não herdarão o reino dos céus. É verdade. A carne e o sangue não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que a carne voltará para o pó e o espírito voltará para Deus que o deu. Mas não esquece que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e a própria palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, amados, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que sem santidade é impossível ver a Deus. Sede santos, porque Deus é santo. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Há muita gente que quer ver a Deus, há muita gente que quer ir para Deus, mas não quer pagar santidade. E uma das coisas que é necessário urgentemente falarmos dentro das igrejas de Cristo é sobre a santidade. É ensinar o povo de Deus a fugir da aparência do mal. É ensinar o povo de Deus a manter-se santo. É ensinar o povo de Deus a fugir da aparência do mal e a não se deixar corromper com as subtilezas deste mundo. Amados, não se deixar corromper com as seduções deste mundo, porque nós somos santos. Nós fomos comprados por bom preço, o preço do sangue de Jesus. E aqui Paulo diz que o nosso corpo, alma e espírito deve ser mantido irrepreensível. Por quê? Porque no livro de Efésios a Bíblia diz que o noivo virá buscar uma noiva imaculada, santa, irrepreensível. A noiva representa a igreja de Cristo, a igreja que somos nós, os membros do corpo, do qual o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, não nos enganemos com falsos discursos. Não pensemos nós que poderemos viver uma vida pecaminosa, que poderemos viver na presença de Deus uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de fornicação e pensarmos que vamos adentrar no reino dos céus. Lembra-te, os adúlteros, os prostitutos não entrarão no reino dos céus. Não te deixes contaminar. Não deixes contaminar o teu ser. Não deixes contaminar a tua mente e o teu coração. Lembra-te, nós somos santos. Nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se bebemos da fonte que é santa, que é Jesus, os ramos também têm que ser santos. Então, meus queridos, se a raiz é santa, a raiz, amados, da boa oliveira, sendo nós ramos de zambujeiros, sendo enxertados de forma contrária no lugar dos ramos verdadeiros da oliveira verdadeira, e se nós, sendo zambujeiros contrários à natureza, fomos nela enxertados, devemos de temer para não sermos cortados. Isto é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Nós pela fé fomos salvos, mas lembra-te, é necessário termos santidade para vermos a Deus. E sem santidade será de todo impossível ver a Deus. E eu quero só terminar com este versículo que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14. Fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação,
Aqui, o autor do livro de Hebreus diz para nós que nós temos que ter paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, não basta dizermos que queremos ver o Senhor. Para ver o Senhor é preciso pagar um preço. Para ver o Senhor é preciso pagarmos um preço alto. É preciso termos santidade. É preciso termos uma vida compromissada com aquele que nos alistou para este combate. E o próprio Paulo diz, Paulo velho, Paulo que era pequeno em estatura, mas grande no conhecimento, na profundidade e na revelação da palavra de Deus, ele diz que aquele que milita o bom combate não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha, para a guerra. E também ninguém será coroado se não militar legitimamente. Queridos e amados irmãos, é necessário clamarmos por santidade. A santidade que flui do trono da glória de Deus. O profeta messiânico Isaías, quando ele teve a visão do Senhor dos Exércitos no seu templo, a Bíblia diz que o seu séquito enchia o templo e os umbrais das portas se mexiam, e ouvia voz que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, céus e terras estão cheios da sua glória. E ele, quando contemplou a santidade, a glória do Senhor, ele olhou para o seu interior, está lá no livro de Isaías capítulo 6, ele olhou para o seu interior e viu em si o estado pecaminoso, a miserabilidade da criação humana, e ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impúrios lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquele momento, o Senhor diz que a tua iniquidade te foi tirada, e um serafim voou como a tenaz, tirara como a tenaz uma brasa viva do altar, e tocou os seus lábios e o purificou de todo o mal. Na verdade, naquele momento, ele recebeu a purificação, a santificação. Eu quero que tu entendas uma coisa: quando nós temos um encontro real com Jesus, quando nós temos um encontro Emmanuel com Jesus, que é Deus conosco, quando nós temos, amados, verdadeiramente um compromisso com o Mestre, nós próprios reconheceremos, sem dúvida, o nosso estado pecaminoso. Nós iremos querer estar sempre adentrando no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E a partir do momento que nós conhecemos esse lugar, não queremos outro lugar para estar. Então, por isso diz o salmista Davi: melhor é estar um dia na tua presença do que em outra parte 1000. Então, queridos, eu quero deixar esta palavra. É preciso santidade para vermos a Deus. Até lá, que na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos no ar às 10h30 da manhã para mais um Tempo com Jesus, e até lá, que tu possas entrar pela fé no santuário de Deus, a fim de seres ajudado em tempo oportuno. Clama e o Senhor certamente derramará sobre ti Espírito de Santidade. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém.